Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e estou aqui mais uma vez para falar sobre política. Toda vez que eu falo sobre política aqui, tem sempre alguém que vai lá, alguéms que vão lá no canal e fala assim: ah, você não pode falar de política, você é melhor falando sobre ciência. Foda-se, o canal é meu, eu falo dele o que eu quiser. E se eu tô aqui agora falando de política, é para que eu possa continuar falando sobre ciência. Para que eu esteja aqui vivo daqui a algum tempo falando sobre política. Porque do jeito que as coisas estão, é capaz de até parar de dar remédio que ele já falou que nós somos um custo. O presidente falou que somos um custo. Então o que acontece? Eu vim aqui para falar sobre um acontecimento agora nos últimos dias, logo depois da eleição do primeiro turno para a presidência, né, primeiro turno das eleições, onde o presidente a gente acabou indo para o segundo turno. Então o que acontece é que lá, pouco depois, surgiram alguns vídeos do Valdemar Valdemar, para quem não sabe, é o nome do presidente atual, que eu não vou ficar falando o nome dele. Eu sei que todo mundo sabe, mas enfim, eu não quero falar o nome dessa praga. E aí o que acontece é que rodou por aí, principalmente nas redes da oposição a ele, um vídeo de ele dentro da maçonaria. E aí, em alguns vídeos, associam ele ao diabo, ao demônio, porque a maçonaria estaria ligada ao demônio. Enfim, essas coisas que vêm desde a Idade Média, a gente continua nutrindo essas coisas, né? E aí, a mídia, no geral, ela veio criticando esse posicionamento da oposição de usar artifícios similares, parecidos com a campanha do Valdemar desde 2017, né? Que é o quê? É de fake news, é de sensacionalismo, é de notícias meio verdade, né? Que elas não são totalmente verdadeiras, nem são totalmente falsas, elas são ali meio a meio. E aí, eu queria trazer para vocês alguma reflexão. Primeiro, eu sou, para quem não sabe, eu sou da comunicação desde sempre. Eu me formei há quase 20 anos atrás em marketing estratégico, segurança da informação, fiz pós em marketing digital, então eu tô nessa vida digital desde bem antes de Facebook e Instagram. Na verdade, nem Orkut existia quando eu me formei. Aliás, existia sim, o Orkut existia quando eu me formei. Era a única rede social, era revolucionária, enfim. E o que acontece? Desde lá, em 2017, vem sido usado um tipo de estratégia bem desonesta, um tipo de estratégia de propaganda nazista. E quando eu falo isso, muita gente fala: ah, João, você está usando muito fácil o termo nazista. Não, não é, gente. Vai estudar Goebbels. Verifique o programa de propaganda, como que era feito a propaganda nazista. É muito parecida, muito parecida. Inimigo comum, aquela coisa toda que eu não vou falar aqui, que eu já falei isso no outro vídeo. Então essa estratégia tem sido usada, inclusive com base em apoio em mentiras e ataques a diversas populações, e geralmente populações mais vulnerabilizadas, né? O que é o oposto do que tem acontecido agora com esse vídeo aí da maçonaria. Que o que tem acontecido é um ataque direto à pessoa do Valdemar, a pessoa dele que estaria mancomunado com o demônio. Nesse caso, eu nem sei se dá para dizer que destila ódio, porque o que eles estão fazendo é espalhando uma história que desde a Idade Média se fala, e assim, eu não posso dizer necessariamente que a maçonaria é um público vulnerabilizado, né? Na verdade é o oposto, é uma confraria ali, uma fraternidade que é bastante forte, inclusive, ela conta com o apoio de pessoas que não são pessoas vulnerabilizadas necessariamente, né? Na verdade a maioria é não vulnerabilizada. E então o que acontece é que é um trabalho um pouco diferente. E aí eu trago para vocês também aquela reflexão. Será que dá pra gente hoje, do jeito que está a situação hoje, política no Brasil, dá pra gente contar apenas com as armas que a gente sempre usou? Quando a gente fala da comunicação, qual é a comunicação que tem se mostrado eficiente desde lá em 2016, 2017? Espalhar fake news, espalhar notícias falsas e sensacionalistas. Ah, então por isso a gente agora vai usar fake news? Se for necessário, sim. Você sabe por quê? Porque a gente precisa, talvez, agora, usar notícias sensacionalistas, meia verdade, né? Que eles falam de meia verdade. Ou então, notícias exageradamente falsas, para que elas possam ter um impacto e furar essa bolha dos democratas. Porque a galera democrática sempre usou e sempre tentou usar, ficar preso nessa ideia de que nós precisamos estar dentro do jogo político natural. Só que nós não estamos no momento político natural. Nós estamos correndo o risco de perder a capacidade de a gente poder vir aqui e levantar esses questionamentos. Então não é um estado normal de democracia.
entendeu? Então nós não estamos vivendo aqui um jogo político democrático. A gente precisa sim usar as ferramentas, e talvez a única coisa que traga que faça com que a gente fure a bolha da oposição ao Valdemar, ao presidente, é usando o mesmo artifício que eles sempre usaram. Tanto que essa notícia do Bolsonaro na maçonaria furou as bolhas, e os institutos que fazem pesquisa e levantamento sobre essa repercussão dentro dos grupos bolsonaristas, dos espaços onde essa galera tá ali, todo mundo muito afixada, eles perceberam, os institutos, que foi um tipo de notícia que furou essa bolha. Apesar de o outro candidato a presidente, o Lula, não estar necessariamente comprando essa pauta e espalhando essas notícias, é uma notícia que tá reverberando muito forte. Então talvez sim, talvez a gente tenha que usar para que a gente consiga derrubar e neutralizar o inimigo, porque quando a gente fala assim, a gente está num jogo democrático, a gente tem oponentes, a gente não tem inimigo. Não é bem assim. Eles criaram, o bolsonarismo criou inimigos. Ou seja, todos que não são iguais a eles são inimigos. Se todos são inimigos, não dá pra gente tentar jogar com ferramentas, com armas diferentes do que eles lutam. Porque senão vai ser assim, eles vão lutar com metralhadoras, a gente vai lutar com faca e lança. Não dá, gente. A gente vai ter que usar o mesmo artifício que eles. É desonesto? Pode até ser que sim, mas a gente precisa, às vezes, usar desse ponto desonesto para que a gente consiga vencer, neutralizá-lo, fazer com que a democracia perdure, fortalecer as instituições para que isso nunca mais aconteça. Para que esse tipo de conteúdo e de material não possa mais ser usado, nem pelos antidemocráticos, nem pelos democratas, entendeu? Porque não pode, antidemocracia e pelos democratas, não pode, porque esse tipo de ferramenta não é um tipo de ferramenta bom, porque ele engana, ele ludibria as pessoas. Só que as pessoas já estão ludibriadas. As pessoas, que quase metade do Brasil votou no Valdemar para presidente. Não é um grupo pequeno de pessoas. As pessoas acreditam no que está circulando e acreditam, inclusive, quando, por exemplo, vai lá a pessoas muito próximas do presidente, compartilham fotos do Lula, por exemplo, tomando banho de pipoca, ligada a Umbanda, que é sim uma religião que é muito, muito execrada no Brasil, que ela sofre violência o tempo todo dos grupos evangélicos radicais. E aí foi a Michele, né, a esposa do Valdemar, quem publicou isso e colocou lá. Então quer dizer que pode associar o diabo. Uma religião que sim, é vulnerabilizada, é oprimida e é violentada aqui no Brasil. Então é bem diferente, né? Bem diferente. Eu vou ser muito sincero, eu espero que essa estratégia que o Janones tem tocado, que eu tô achando muito boa, já tem um tempo já que eu tenho falado que isso devia estar acontecendo, porque não adianta a gente tentar falar uma língua diferente, é como se nós estivéssemos falando uma língua que o brasileiro não entende, a gente precisa falar uma língua que é entendida, compreendida agora. Eu gosto muito do que o Janones está fazendo e eu espero que ele intensifique ainda mais nessa estratégia de ataque à reputação, porque o que a gente precisa é, de fato, destruir a reputação do presidente para que as pessoas consigam ver que ele não é aquilo que ele fala, entendeu? Ele não é aquilo. Ele não é cristão, ele não segue os princípios cristãos, ele não é uma pessoa democrática, ele não é uma pessoa que defende a família, entendeu? Não é. Ele pensou, inclusive, em abortar o filho dele. Ele falou isso lá na Isto É, há anos atrás. Então, assim, ele falou de comer indígena, que canibalismo não faz parte da nossa cultura. E foda-se se faz parte da cultura dos outros lá. Eu não preciso comer porque faz parte da cultura do outro, entendeu? Se isso vai contra os meus princípios. Entende? Então é só sobre isso, queria trazer essa reflexão para vocês, não vou ficar enrolando mais. Fiquem bem, um beijo e bora compartilhar esses vídeos para que as pessoas consigam entender esse tipo de estratégia e saia desse senso comum que a mídia, né, essa mídia hegemônica, né, essa mídia comum tem falado, tá? Defendido, não vamos jogar o mesmo jogo. Numa guerra, às vezes a gente precisa usar armas bem antiéticas para vencer o oponente, para que ele não destrua todo o resto que a gente ainda tem, tá bom? Beijo, tchau, tchau.